acreditam em mudança após traição? Então eu vou fazer uma pergunta, vou apimentar esse podcast. Na paquera, eu já botei a banda. Eu não vou ficar numa situação de eu estar saindo com a pessoa e a pessoa, tô pensando se eu quero namorar com ela. Porque homem, deixa eu te contar isso aqui, não dá valor à mulher fácil. Eu pergunto o que é que você acha que eu fiz que mais me deixou interessado quando a gente tava paquerando? Esse joguinho. Eita! E você só vai saber isso se você paquerar bastante. Eu e Marcelinho paqueramos por meses. A gente conversava todos os dias por muito tempo, né, amor? Moramos longe. Não sei mais o que fazer. Eu sei, acaba. Marcelo! Olha só. Às vezes, na verdade, é um despertador, né? Daquela pessoa que vai olhar pra esse vídeo, vai chegar aqui esperando só, vai levar um tapa na cara. Queria muito, na minha época, que eu tava namorando, paquerando, se eu tivesse um casal pra me aconselhar. Caramba, diga aí. Porque nunca existiu isso, né, velho? Pois é. E nossos pais não falavam nada. E eu vou até contar uma coisa. Será que eu posso, amor? Não, vou contar não, porque meu marido tá aqui do lado. Fica à vontade. Então eu vou contar. Antes da gente mergulhar na conversa, deixa eu te pedir algo rápido. Hoje, 86% das pessoas que assistem nossos vídeos e gostam do conteúdo do podcast ainda não estão inscritas no canal. Se esse conteúdo já te ajudou na sua fé, na sua vida profissional ou na sua família, se inscrever é uma forma simples de retribuir. Aproveita e já ativa o sininho. Quando você se inscreve, além de não perder nenhum episódio, você ajuda nossos vídeos a chegar em pessoas que precisam ser transformadas, como família, como cristãos, como empreendedores. É grátis, leva 2 segundos e faz muita diferença para mim, para o time aqui. Se você fizer isso, a nossa promessa é clara. Vamos continuar trazendo convidados, conversas e princípios que te ajudem a viver o Evangelho, cuidar da sua casa com excelência e construir negócios extraordinários. Muito obrigado por estar aqui e vamos para o episódio. Hoje é episódio especial do FormaCast porque a gente vai responder as perguntas que as bestes mandaram pedindo conselhos. E eu já quero mandar a primeira pergunta para você já começar respondendo. Bora? Vamos embora. Eu já assisti Simbora. bem descontraído. Primeira pergunta é: vamos nessa. acreditam em mudança após traição? Eita, pesado, né? Eu já comecei com essa. Foi best? Best. Todas as perguntas vieram de bestes. E aí, tu responde ou eu respondo? Eu... Pergunta de novo. É forte. Meu Deus. Acreditam em mudança após traição? É complicado, porque vamos lá, eu vou começar respondendo, já que o Marcelinho tá pensando. Eu acho que eu nunca perdoei traição. Eu já fui traída em relacionamentos anteriores, mas eu nunca continuei pós-traição, entendeu? Tipo, eu sabia depois e já estava terminado e jamais voltaria. Eu acho que eu sempre tive muito na minha cabeça de que a pessoa que eu ia casar, eu ia viver uma história assim, que só melhorasse com o tempo. Eu sabia que eu ficaria muito magoada, muito ressentida se tivesse alguma marca como essa na nossa história. Então, assim, com o Marcelinho só foi melhorando. Então, a gente começou a se conhecer, a gente começou a sair, a gente começou a namorar, a gente noivou e, tipo assim, só foram vivendo fases uma melhor do que a outra. Pra mim, era muito importante que não houvesse algo assim. Então, é difícil, assim, eu conseguir falar. Ainda tô tentando processar essa pergunta até agora. Pergunta de novo, por favor. Fala aí de novo. Acredita em mudança pós-traição? Eu acredito em mudança pós-traição, mas eu não sei se eu conseguiria continuar num relacionamento após traição. Entendeu? Eu vou quebrar, então, essa pergunta. Tipo, você acredita na mudança? Eu acho que essa é a primeira pergunta. Eu fui uma pessoa que eu achava que eu ia mudar os outros. E toda vez que eu tentava mudar alguém, eu só quebrava a minha cara. Eu entendi que para mudar os outros, é mudar o ambiente, eu tenho que mudar primeiro a mim. Certo. Então, eu acho que eu vou trazer para você a pergunta de outra forma. Você aceitaria, né, reconstruir um relacionamento através da mudança? Se você tá fazendo essa pergunta, é porque eu acho que dentro ali do seu coração, eu acredito que você não toparia, né, perdoar essa ofensa, essa traição. Então, eu acho que a primeira pergunta, a reflexão é: você conseguiria mudar a si para aceitar
continuar no relacionamento onde houve uma traição, eu acho que esse é o primeiro ponto. E depois eu acho que tu tem que olhar quais são as circunstâncias, né? Eu tava falando isso com o Rebeca aqui, com o pessoal nos bastidores. O perdão tira a traição. O perdão é um mandamento divino. Perdão é o único bloqueador do seu próprio perdão. Então, se tu peca, se tu faz alguma coisa errada, Deus ele só vai te perdoar se você perdoar os teus ofensores. A traição é um pecado. A traição é uma ofensa. Então, perdoar, você tem que perdoar, porque é um mandamento. Exatamente. Agora você vai reconstruir o seu relacionamento, você vai permanecer com aquela outra pessoa, são outros 500, são outros 500. E aí depende muito de você, mas depende muito de quem te traiu. Será que de fato o arrependimento dele é genuíno? Será que ele só, né, traiu uma vez, ou o traidor custa mais? Ele vive ali na tem traição. uma coisa que é muito importante. O perdão cabe a você, né, que perguntou, e o arrependimento cabe a ele, certo? Isso. Aí entender se ele realmente se arrependeu. Exato. Mas o que é complicado nisso? É você estar disposta a nunca mais ter uma briga e você dizer, mas naquela vez eu tô fazendo isso porque você me traiu. Não trazer aquele assunto de volta, abrir aquela pasta toda vez que você for ferida novamente, né? Em qualquer discussão. Não porque você me traiu, não porque isso. E o segundo ponto, ele está 100% disposto a fazer com que você se sinta segura. Então, se houve uma traição, ele tem que, não sei como você se sente segura, mas disponibilizar o celular dele para que você olhe mais, se isso for te fazer se sentir melhor. Ou ele, não sei, ele tem que estar disposto, não só arrependido, mas disposto a recuperar sua confiança. Porque uma coisa é você perdoar, outra coisa é a confiança ser reconstruída. E isso não vai acontecer de um dia para a noite. Então é um processo que os dois têm que estar muito dispostos. Mas se eu acredito que pode haver uma mudança nele, mesmo após uma traição, eu acredito que sim. Era o que eu ia chegar agora, a gente tá falando. Mas não E a pergunta é bem simples, acredita em mudança após a traição? Sim e não. Sim. Eu vou sim e não. A mudança, pra mim, genuína, é muito difícil. Então eu vou fazer uma pergunta pra pimentar esse podcast. Você já traiu alguém na sua vida? Alguma namorada? Eu prefiro não comentar. Eu vou usar o meu direito absoluto, constitucional ao sigilo. E eu vou permanecer em sigilo. Agora, se dependendo dos comentários, do like, da quantidade de visualizações... Você revela, né? No próximo podcast. Mas sabe por que eu quero dizer isso, amor? Sim. Porque por exemplo, se você já traiu na sua vida... E hoje você não trai mais, então aconteceu uma mudança. Então, eu ia falar sobre mudança, não sobre essa ótica. Mas não, eu trouxe essa não ótica. sem colocar o meu ótica, na reta aí, né? Exato. Mas é isso, o que é que ao longo da minha trajetória eu vi? Mudar é muito difícil. Eu, de fato, só consegui mudar muitas coisas que, pra mim, eu tentei a vida todinha com Deus. E eu entendi que não fui eu que mudei, foi Deus, através do Espírito Santo, junto comigo e com intimidade com Ele, que me fez uma pessoa melhor. Mas todos os meus pecados, quando eu tentei ali por mim mesmo, na força do meu braço, foi muito difícil. Então, assim, é muito complicado de eu dar um conselho se eu não conheço ali os arranjos, né, do teu relacionamento, os pormenores, para poder aconselhar de forma melhor. Agora deixa eu te contar um negócio. Quer dizer, não vou contar agora não. Continua aí assistindo, chama aí teu noivo, tua noiva, namorado, namorada, né, teu esposo, tua esposa, porque eu vou contar um monte de coisa e no final eu vou contar um negócio bem interessante que me deu vontade de falar aqui. Tu vai responder essa pergunta? Então, já respondi. Então, o que é? Não! Sim, não. A minha pergunta continua sim, não. Se essa pessoa estiver indo cada vez mais próximo de Deus, estiver ali mostrando realmente o arrependimento genuíno, a vontade de mudar, e você vê os frutos dessa mudança, se ela busca ali mais Deus, tá mais transparente contigo, né? Tá se servindo mais, te honrando, tá disposto. Beleza, eu acredito, mas eu acho muito difícil. A mudança, ela é muito difícil. Vamos lá para a segunda pergunta, que é a seguinte.
Eu separei, gente. Eu separei as mais polêmicas. Eu queria uma coisa mais... Essa nem é tão polêmica, mas eu acho que é um conselho que vale muito Tu não a vai pena. pedir pra eu falar sobre mim, não, né? É sobre os outros, viu, amor? Sobre as Ei, bestas. mas se necessário, todas nós concordamos que a gente vai ter um conselheiro masculino, entendeu? Mas ainda Ah, bem... sim, mas deixa eu só terminar de responder a primeira pergunta, dizendo assim, que eu já vi muitas pessoas que o namorado traiu e depois continuaram traindo várias vezes, e conheço várias pessoas que o namorado traiu e nunca mais traíram. Então, assim, é uma coisa que tem que saber os pormenores da situação, como o Marcelinho disse. Eu posso ir em nome dessa besta? Não, óbvio que não. Vamos lá. Tá bom. O que conversar no primeiro encontro e como me posicionar e mostrar que eu quero algo sério. Caramba, Esse dia eu sou a pessoa certa pra te dar esse conselho. vou deixar tu falar. Porque é o vou só seguinte, aprender, né? gente, sabe o que eu dizia pra Marcelinho? Meu Deus, eu jamais, eu no meio das conversas, da paquera, que eu nunca tinha saído com ele, eu dizia assim, eu jamais passaria meses saindo com uma pessoa sem namorar. Eu jamais estaria me expondo sem a pessoa, sem nem querer namorar comigo. Então, na paquera, eu já botei a banca, entendeu? Eu já disse, eu não vou ficar numa situação de eu estar saindo com a pessoa e a pessoa, ai, tô pensando se eu quero namorar com ela. Ai, porque eu ainda quero conhecer melhor. Aí passa 10 meses, 1 ano, tem gente saindo com outra pessoa há mais de 1 ano. Aí o cara diz assim, não, é porque eu ainda não tenho certeza. O namoro não é um casamento, não. Você namora pra depois você ter certeza. Aí, quero casar, não quero casar. Aí acaba. Mas você ficar 1 século saindo com uma pessoa, não existe. Então, como se Impressionante quando você é posicionar? inteligente, né, bicho? É. Muito bem. Eu acho que você tem que se posicionar dando valor. Porque homem, deixa eu te contar isso aqui, não dá valor à mulher fácil. Tudo que é fácil, vem fácil e vai fácil. Então, eu e quem eu conheço, que realmente tá ali para relacionamento longo, que quer casar, constituir família, nunca gostou de facilidade, não. Facilidade, a gente não celebra a conquista. Agora, a conquista difícil, ela é muito mais celebrada. Ela é muito mais vitoriosa, ela é muito mais realmente celebrada. Então, se posiciona ali de forma mais difícil, vai buscar conhecer mais, vai ter mais relacionamento, vai pesquisar sobre a vida dele, vai conversar mais sobre, enfim. Aí depois, se for o caso, você faz ali o primeiro encontro, né? Então eu posso te fazer uma pergunta, já que tu deu esse conselho que é tão bom, porque às vezes quando eu digo isso para meninas, as meninas acham, não sei o quê, porque isso é joguinho. Então quando o homem fala isso, é muito importante que elas, tá vendo, gente, não é coisa da minha cabeça. Realmente faz parte do interesse ali inicial. Você mesmo não quer uma coisa que você consegue fácil. Imagina um homem, ele também é dessa forma e pensa dessa forma. Então eu quero te perguntar, o que tu acha que foi algo que eu fiz que te fez ficar mais interessado em mim? De novo pro meu particular. Amor, hoje é sobre as bestas. Não é sobre... Então, mas eu quero dar essa dica pras vestes. Aí, Repete aí conta. de novo. Eu vou abrir só essa. Na próxima, só depois de comentário e quem sabe no próximo podcast. Eita, e faz uma edição 2 especial de conselhos para as vestes. Mas vamos lá. Inclusive, vocês podem deixar aqui nos comentários, né? Perguntas já para o nosso próximo podcast, se vocês gostarem desse estilo, respondendo perguntas. Minha pergunta é, o que é que você acha que eu fiz que mais lhe deixou interessado quando a gente tava paquerando? Esse joguinho. Eita! Jesus! É, Que joguinho, amor. assim. Fez um joguinho assim. De desinteressada, né? Dava ali uma cordinha, saia um pouquinho, cordinha de novo. Quando você tava falando ali, eu tava pensando, sabe uma pescaria? Ali você joga a isca, vai ali, ó, jogou a isca, o peixe vai, quando o peixe vai morder, deixa só um gostinho, aí puxa. Até fisgar. Eu não sei por que você tava falando, veio isso na minha cabeça. Mas eu acho que eu fiz isso aí também. Tu fez comigo? Oi. Tu acha? Eu acho que não. Mas vamos lá, voltando para a pergunta. Voltando. E o que conversar no primeiro encontro? Isso aí foi bem fácil. Eu vou começar perguntando. Como a Rebeca, a gente criou esse relacionamento pré-primeiro encontro de quê? De conversar todo dia, de trocar ideia, de criar essa... que a gente nem sabia, pelo menos eu não sabia, que a gente tava criando essa intimidade, enfim. Então, quando a gente foi, depois de um longo tempo, pro primeiro encontro,
que a gente vive a dificuldade, enfim. Pra mim, parecia que eu já conhecia a Rebeca há muito tempo, então a conversa fluiu de forma muito natural. Eu já basicamente sabia o que ela gostava, enfim, ali fluiu de forma bem natural, né? Ei, a forma bem natural que fluiu foi assim. Eu não deixava a conversa terminar. Como a gente já tinha conversado bastante, eu sabia mais ou menos, né, assuntos que eu poderia trazer. Então, na primeira vez que Marcelinho foi me pegar, ia ser uma amiga minha que me pegar, do nada, Marcelinho manda mensagem, desce, tal. Quando eu chego lá, Marcelinho tava no banco de trás, aí eu entro, gente, eu fiquei tão nervosa, aí o que é que eu fiz? Pra ele ter essa impressão que a conversa foi natural do primeiro encontro, ele falava uma coisa, quando eu via que a conversa já tava terminando, eu dizia, mas e a cachorra-pipa? Aí tava terminando da cachorra-pipa, eu dizia, mas e o empreendimento novo? Então, assim, eu não deixava que a conversa acabasse. E ele até hoje fala que eu tava muito Quer dizer que isso foi calma, tudo- tranquila. Isso Eu foi não tudo tava, eu tava nervosa. técnica. Foi técnica que eu ensino para minhas bestas. Gente, vai sair pro meu primeiro encontro, deixa assunto engatilhado na sua cabeça. É isso que vai fazer o seu parceiro, seu paquera, sair do jantar e dizer assim, caramba, a conversa não acabou nenhuma hora na noite. Não teve espaço, né? Não teve aquele momento de vergonha, de silêncio constrangedor. Por quê? Porque tava terminando a conversa, você já manda outra. Tá terminando a conversa, já tem outro assunto engatilhado. E foi isso que eu fiz com você. E tu se lembra quais foram esses assuntos? Porque foi o que ela perguntou. O que conversar no primeiro encontro? A gente só até então falou como foi e tal, mas não falou o que a gente É conversou. Tu se lembra? justamente você saber o que a outra pessoa gosta e tem interesse. E você só vai saber isso se você paquerar bastante. Eu e Marcelinho paqueramos por meses. A gente conversava todos os dias por muito tempo, né, amor? Sim. Então, assim, eu sabia o que Marcelinho gostava. Eu conhecia Marcelinho, mesmo que só online. Então, é muito mais fácil você deixar esses assuntos engatilhados quando você sabe o que a pessoa gosta. Então, deixa assuntos que a pessoa gosta. Série, filme, o que for. O que é que vocês têm em comum? Vai trazendo isso que vocês têm em comum. Porque além da conversa não acabar, ele vai ver que vocês, caramba, a gente se deu muito bem. Foi igual você disse pra mim. Você falou assim, caramba, tu é o meu número certinho. Era isso, entendeu? Foi isso que eu Tu é profissional. arrasei, né, amor? Arrasou. Arrasei. Vamos embora Então pra vamos pra próxima próxima pergunta. pergunta. Porque, na verdade, essa foi 2 em 1. Essa aí foi bem inteligente. Você Foi. aproveitou a oportunidade bem. A próxima pergunta. Essa não é tão polêmica. Eu vou voltar pra uma polêmica Não, na então próxima. não quero nem responder. Oxente. É sério? Brincadeira, Quer que eu né, peguei amor? outra? Não, Essa é vamos- assim. Como diferenciar uma conversa saudável de uma discussão desnecessária? Eita, então essa aí já tá num relacionamento profundo, né? É. Já tá tendo essa dúvida porque já tem um tempinho de relacionamento. Quer responder? Esse aí eu deixo pra Deixa tu. pra mim. Tu que é especialista É em o comunicação. seguinte, eu sempre falo, escolha suas guerras. Não adianta você brigar por tudo toda hora, porque se numa hora você tá brigando por uma coisa besta e na mesma hora você tá brigando por uma coisa séria, o cérebro do homem, gente, ele é assim, eu já disse a vocês. E o nosso é assim, a gente pega o que ele tá falando, por que ele tá falando, o que é que significa que ele tá falando. O homem não, o homem só pega o que ela está falando. Então, assim, quando você quiser discutir por algo, trazer algum assunto, primeiro pense o que é importante. Não dá para trazer um assunto besta com um assunto sério ao mesmo tempo, porque senão o homem vai botar ali no mesmo nível de problema, e não é. Então, caramba, qual é o meu critério para escolher? Eu vou trazer esse assunto para Marcela ou eu não vou? Simplesmente, se eu não trouxer aquele assunto e não disser, amor, eu não gostei, aquilo vai ter consequência no futuro ou não? Tipo, se eu não falar para Marcelinho que eu não gostei, que naquele momento ele me tratou daquele jeito, quando for daqui a 1 dia, 2 dias, ele pode fazer a mesma coisa. E fazer a mesma coisa, aquilo no futuro vai me deixar triste, infeliz, insatisfeita com o relacionamento. Então eu preciso cortar aquilo da raiz. Então eu preciso trazer aquele assunto para você. Mas assunto que é besta. Ai, meu Deus, porque Marcelinho deixou a embalagem do biscoito recheado do lado da cama. Você pega a embalagem do biscoito recheado e joga no lixo. Entendeu? Porque aquilo não vale a pena ser uma discussão entre vocês. Então é assim que eu separo uma conversa saudável de uma discussão desnecessária.
Eu confesso que a minha ideia é muito igual ali à tua, amor, só que eu não entendi muita pergunta, porque uma conversa saudável, uma discussão desnecessária, eu não entendi muito bem. É exatamente isso. Eu não entendi nessa área, porque assim, um assunto que é necessário, que não, que precisa ser resolvido, ele não é uma discussão desnecessária, ele pode ser uma conversa saudável, desde que você saiba a forma de comunicar. Então, nesse ponto de vista que eu não entendi Mas bem o que aqui, mas é que ela quis dizer? eu entendi. É isso que eu vou chegar. Se tem algum assunto que é complicado, que precisa ser conversado, ela quer entender se que assunto é complicado para ser conversado ou não. É isso? Isso, o que ela quer saber é se é, troque, pense que ela está dizendo assim. Como eu diferenciar uma discussão desnecessária para uma discussão necessária? Como saber? Entendeu? Beleza. Foi isso que É ela isso. quis. Aí é justamente pelo assunto. Se assunto ou problema, né? Se esse problema for um problema reiterado, se for um problema que vai te tirar realmente a paciência, o juízo, a felicidade, se for realmente um problema grande, e aí vai muito de acordo com os valores de vocês. Se você julgar que isso é reiterado, que é grande, que vai doer e que ao longo do tempo isso vai terminar trazendo um eventual rompimento do teu relacionamento, aí eu acho que você tem que fazer esse assunto chato se tornar uma conversa agradável. Era esse ponto que eu acho que no começo eu não consegui me falar bem, mas o que eu queria dizer isso é que, obviamente, os problemas são ruins, existem problemas corriqueiros, problemas que vão contra os nossos valores, problemas que, se a gente ali não resolver, como você falou, ali, cortar o mal pela raiz, vai terminar minando o nosso relacionamento. Mas não é que é um problema que você vai transformar isso numa conversa desagradável, né? Não, você vai tornar isso numa conversa agradável, trazendo uma No momento comunicação certo. assertiva, no momento certo, de acordo com o temperamento do seu parceiro, né? De uma forma bem agradável, começando certo. Não, ó, você sempre faz isso. Não, você sempre age assim. Não, abre a vulnerabilidade, ó. Você fez isso e eu me senti dessa forma. Aí eu acho que aquilo que era desagradável cria uma empatia quando você joga essa sua vulnerabilidade, e um problema que poderia ali destruir teu relacionamento, pelo contrário, vai ser cortado ali na raiz com bastante sabedoria. Caramba, Simbora. Foi bom. isso é Tu o tá módulo, ficando viu? muito, É o módulo muito aí que tá sábio, chegando né? por aí. Estudei Tá. muito essa semana sobre esse assunto. Vamos lá. Eu vou Modo trazer uma comunicação. pergunta agora que nem eu sei responder ainda. Eu quero saber o que o Marcelinho acha. Eita, de novo. Essa pergunta é a seguinte. Meu namorado auxilia muito a família em questões financeiras. Eu tinha visto esse. Acredito que vá atrapalhar em um futuro casamento. Quantias altas são pedidas. Já devo conversar? E aí, gente? Eu também tô aqui. Deixa eu ler de novo aqui, Vai. porque não foi uma pergunta, foi um texto com reflexão, né? Meu namorado auxilia muito a família em questões financeiras, ou seja, namorado e questão financeiras e família. Então, relacionamento, família de origem e financeiro. 3 assuntos bombásticos. É mesmo? E aí ela acredita, não tem certeza, né, que vai atrapalhar em um futuro casamento. Um futuro casamento. Quantias altas são pedidas, já deve considerar. Então eu estou entendendo aqui que ela está considerando o futuro casamento. Sim. Muito bem. Relacionamento sério, Não né? é exatamente. Não é pra você estar namorando aí à toa, não, né? Esse já é o conselho que a gente vai deixar aqui. Se tá namorando, é para pensar em noivar, é para pensar em casar, sim. E vou também louvar a sua vida. Tem que pensar, porque a gente acha que finanças é um tabu de fato, né? Aquela conversa que você não tem que ter nunca. E, cara, e às vezes a gente tem medo, inclusive, de falar sobre dinheiro, porque vai achar ali que você É interesseira, isso, só pensa no dinheiro. inconveniente às vezes. Mas, cara, a questão financeira é uma das maiores causas de rompimento de relacionamentos. Então, realmente, se você tá aí no namoro, é um momento realmente já de você começar a observar. E aí, eu acho que sim, você tem que considerar, mas calma. Primeiro, a gente, para também dar qualquer tipo de conselho, tem que entender um pouquinho o teu relacionamento. Cara, quantos anos você tem, teu namorado, ele trabalha com o quê? O que é que a família dele tá passando?
Ah, não, meu namorado ganha muito dinheiro e a família não tem dinheiro e depende dele. Mas depende dele de Verdade. forma desonesta. Não depende dele porque assim ele fez a vida toda, tá ajudando a família. Depende do contexto, Depende né? do contexto. O que é um valor alto para você que vai atrapalhar o futuro casamento? Vai trabalhar o quê? A festa do casamento, não o teu casamento realmente vai todos os dias, ter os custos, né, mensais de família. Então, precisaria entender um pouquinho mais sobre isso. Eu vou dar uma resposta, amor. Segura 2 segundos só para não perder meu raciocínio. Vamos lá. A gente conversou no curso de noivado que a gente teve sobre auxílio financeiro, Dos né, pais. dos pais, da família de origem. E assim, vocês têm que conversar e ver a realidade financeira de vocês. Não é errado o filho ajudar ou a filha, seu namorado, a ajudar a família. Se for ali para uma condição financeira específica, ajudar um momento de dificuldade, enfim, eu não vejo problema algum. E, pelo contrário, ele está ali honrando o pai e mãe, como a Bíblia manda assim fazer. Sabe para quê? Para ele ver mais aqui na terra, inclusive. Então, não vejo problema nenhum em auxiliar financeiramente, né, a família de origem. Agora, você que está querendo namorar, você tem que conversar com ele e entender esse auxílio é para o resto da vida, esse auxílio é um auxílio momentâneo para ajudar a reconstruir a saúde financeira da família. Entender isso. E depois ver o que é interessante para vocês. Isso vai, de fato, digamos assim, minar o teu relacionamento do teu ponto de vista, sim, beleza. Aí você vai ter que decidir se você vai querer continuar ou não. E você tem que olhar o lado dele também. Se ele estiver pensando, cara, é minha família, eu tenho que ajudar a minha família que me criou, enfim. E se a minha parceira achar que eu tenho que abrir mão disso e eu não vou abrir, e aí, será que vai continuar no relacionamento? Então, louvável que você esteja pensando nisso. Não vejo problema a priori nenhum, se for pontualmente, se for para ajudar, se for para honrar os pais e a mãe. Agora, se de alguma forma isso não for legítimo e for trazer um problema para o teu relacionamento futuro, eu acho que você tem que sentar na mesa, ser transparente, no time certo, com amor, colocar, entender qual é a perspectiva dele para que vocês, a partir dessa conversa, construam um relacionamento futuro em conjunto. Desculpa, mas que eu me alonguei demais. Perfeito. Não, eu achei que foi muito sábia essa sua resposta. Eu consegui imaginar dois contextos. Imagina só uma família como uma família que fez tudo para o filho conseguir alcançar o sonho dele, se formar, ser bem-sucedido financeiramente. E aí a mãe deu tudo o que tinha, vendeu tudo o que tinha, o pai vendeu tudo que tinha para conseguir realizar o sonho daquele filho. Eu acho que o filho conquistar algo e depois dizer, virar as costas para quem proporcionou que aquilo se tornasse realidade, às vezes não é só financeiramente, não, é de estar lá mesmo, de estar presente e fazer com que aquilo se torne realidade e junto com a perseverança do filho, ele conseguir conquistar algo. Eu acho que você olhar para trás e dizer, não, fica aí vocês, é até uma ingratidão. Total. Então eu acho que é bonito da parte dele ser o filho que olha para os pais e que busca, né, auxiliar financeiramente. É digno. Então, para mim, você está com uma pessoa que já é uma green flag para mim. É você saber que ele ama os pais, que ele honra os pais, que ele está ali e ajudando na dificuldade. Quando ele casar, ele vai honrar a família. Com certeza. Se ele honra os pais, gente, já é um ótimo sinal que ele vai te honrar como esposa, né? Que ele vai te cuidar de você, como ele tá fazendo com a família dele. Mas aí tem um segundo contexto. Eu O quero trazer segundo um insight. contexto é do filho que ainda não está estabelecido financeiramente e tá ali abrindo mão de tudo e vivendo uma situação muito prejudicada porque tem pessoas na família que estão ali sugando ao máximo e às vezes aquela pessoa não consegue nem crescer porque tem algo puxando para baixo. Então, são situações que são completamente diferentes e merecem uma análise completamente diferente. Então, como nesse contexto que eu não sei qual é, não tenho como eu te dar uma opinião, mas o que eu concordo com o Marcelinho 100% é que você precisa conversar. Esse episódio tem o apoio da Forma Mais Incorporadora, que está construindo o empreendimento The Garden. Quando a gente fala aqui sobre ser cristãos, familiares e empreendedores melhores, isso passa também por onde a gente coloca o nosso dinheiro. O The Garden é um projeto imobiliário na região mais movimentada por turistas aqui na Paraíba,
com arquitetura realmente que se destaca em estúdios de 20 a 40 metros quadrados. É o tipo de lugar em que você consegue unir descanso, experiência e boa gestão do patrimônio. A prova disso é que a própria co-host do podcast decidiu investir no The Garden. Ela viu uma oportunidade real de proteger e multiplicar o patrimônio da família em um projeto sério, alinhado com os valores cristãos e com a visão de longo prazo que a gente tanto fala aqui. Não é só mais um investimento, é uma forma de participar de algo que também abençoa outras pessoas. Agora, se isso conversa com o que você crê e com o futuro que você quer construir, aponta agora a câmera do seu celular para o QR Code na tela e conheça melhor o The Garden. Dá esse passo de consciência, propósito e planejamento. E eu vou trazer, tu estava falando e veio na minha cabeça, eu estava vendo hoje um assunto bem interessante na internet, e eu não sei da fidelidade disso, mas de um jogador de futebol bem famoso, que teve um dilema de família de origem, que a gente pode trazer até para o tópico no módulo depois, que dizia que agora o cara tá muito famoso, tá ganhando muita grana, e meio que teve uma briga ali, assim diz a imprensa, né, entre a mãe e a nora. E dizendo que a mãe cobrando, eu fiz tudo por você e agora você me deixou por sua mulher. Olha a confusão. Meio que cobrando emocionalmente o filho. E tem uma pintada de não só de emoção, mas principalmente financeira. Porque eu vi algumas fotos, realmente a mãe ali passou a vida toda na dificuldade do filho. E aí o filho tá com essa esposa nova e segundo a mãe meio que abandonou a família, enfim, tal. E eu vi justamente por esse lado e eu achei muito interessante que assim, a gente tem que honrar pai e mãe também, mas o amor, ele não cobra em excesso. O amor, por exemplo, a mãe ela não pode, veja, você casou, depois quando for o seu caso, e assim, eu desejo que o seja, quando você casa, o homem deixa pai e mãe, você também, para se tornar um só. Então, a prioridade dele vai ser, de fato, você e o seu relacionamento. E se isso minar o relacionamento de vocês, aí eu já posso dizer agora que tá errado. E a mesma coisa é essa, quando uma mãe faz ali, digamos, como é que eu posso falar aqui? Chantagem emocional. Perfeito. Uma chantagem emocional, cobrando um amor e uma lealdade ao filho, a mãe tá errada. Então, não sei, isso veio na minha cabeça, não sei se é isso que você pode estar passando, alguma chantagem emocional financeira de uma mãe, que veja, ele ainda não é o seu marido, mas se Deus quiser vai ser. Então, analise a situação, porque dependendo da situação, tem várias, né, soluções. Eu acho que a gente abordou tudo aí pra você, né? Nesse caso é muito interessante. Até você que não fez a pergunta pode estar escutando, né, e pode estar falando pra você também. Nesse caso é muito interessante porque essa mãe ela não foi abandonada financeiramente nem emocionalmente. O que é que aconteceu? O filho casou. E quando o filho casa, gente, quando o homem casa, a mulher casa, a lealdade primária muda. Então, até você casar, a sua lealdade primária é aos seus pais. Quando você casa, a sua lealdade primária vai para a sua esposa. Então, o que é que a mãe tá cobrando aí? Tá cobrando o seu primeiro lugar ainda. Quando, na verdade, quem tem que ser o primeiro lugar é a esposa. Então, tem muita mãe que tem essa dificuldade de aceitação. Nesse caso, que é um jogador de futebol, todo mundo sabe. Mas nesse caso, eu sei. O pai dele posta a esposa, diz: meu Deus, eu sou tão grato pela sua vida. Eu sou tão grato pelo que você faz pelo meu filho. Eu sou tão grato por esse suporte emocional que você dá a ele. Só que a mãe ainda está competindo. Isso é perigoso. Demais. Porque ela ainda não aceitou que agora a esposa ocupe o primeiro lugar. Forte. Então, assim, o filho ele não deve nada à mãe, gente. Filho não deve nada à mãe. É óbvio que nenhum filho pode abandonar a mãe. Pelo contrário, honra teu pai e tua mãe, não é só até casar. A vida inteira. Não é só se eles forem gente boa e bons, né? Isso. Mas a mãe tem que entender que agora mudou a prioridade da família. Deixa eu trazer a tua perspectiva também, amor. Esse problema de sogra com nora, enfim, família de origem, é o maior ou um dos maiores problemas e causas de
rompimento de relacionamento, inclusive de divórcio no Brasil, né? Vamos para outra pergunta, que essa foi Vamos. forte Eu aí. quero uma pergunta. Eu tô aqui procurando uma pergunta bem polêmica. Eu vou botar uma pergunta Só bem. quer pergunta polêmica hoje, né? Vamos lá. Vai, então me mandar mais pergunta aqui, viu? Gente, tem muitas perguntas. Eu tô procurando uma que seja assim, bem forte. É porque simplesmente eu mandei agora para minhas best. Best, mandei. Mas, meu amigo, Vamos gravar tá agora. uma já tem enxurrada um de monte. perguntas aqui já. Vamos lá, eu vou botar essa mão pra você. Eita, lá vem. Como melhorar a arrogância do namorado? Meu Ele amigo. não era assim antes, mas eu sinto que a vida corrida piorou muito o tratamento. Rapaz. Tu quer começar ou eu começo? Eu acho muito difícil estar com um namorado arrogante. Eu acho que o primeiro ponto, né, é definir o que é arrogância. O que seria arrogância pra Assim, você? cheio de si. O que seria cheio de si? Uma pessoa cheia Orgulhosa, de si. Primeiro ele, segundo prepotente. ele, terceiro ele. Então, uma pessoa egoísta. Sim, Pesquisa aí, produção, o que é que significa, por gentileza, arrogância vamos lá. né, Porque, assim, se a arrogância for mesmo de orgulho, de prepotência, né, de cheio de si, é isso? Ó, tá dizendo que é isso mesmo. Então, assim, deixa eu só te dizer uma coisa sobre a verdade. Tudo que eu tento fazer na minha vida, as minhas decisões e os conselhos são baseados na verdade. E é na verdade da Bíblia. Então, se a arrogância é a mesma coisa de orgulho e de prepotência, sabe o que é que a palavra fala? Precede a destruição. Agora, cara, como melhorar isso antes que a vida corrida dele demais? É corrida em que sentido? Trabalho, perrengue. Que corrida é essa, de novo? A gente tá aqui sempre conjecturando, buscando entender e ver vários cenários. Porque assim, se você tá dizendo que ele se tornou uma pessoa arrogante, uma pessoa orgulhosa, porque ele tá trabalhando demais, ele tá sem tempo, ele tá agoniado, enfim, isso pode acontecer, né? E eu acho que o orgulhoso, a arrogância, a prepotência não, mas a pessoa tá ali um pouquinho, digamos assim, falta de domínio próprio, um pouquinho mais agoniado, um pouquinho mais explosivo, é uma coisa. Agora a arrogância é outra, né? É porque a arrogância, estava até vendo aqui, o outro significado, né, de arrogância. É uma pessoa que acha que sempre tem razão, que pode tratar os outros como inferiores ou menos importantes. Costuma ter dificuldade em reconhecer ou aceitar críticas. É difícil, né? É difícil você lidar com uma pessoa assim, gente. Não sei. Será que é porque ele... Eu vou responder todos os conselhos das minhas vestes. Então, eu não sei não o que eu ia fazer. Será que é porque Não ele tá sei. trabalhando demais, tá ganhando Fico dinheiro estressada, né? Não, mas vou pro outro lado. Será que ele tá trabalhando demais, ganhando dinheiro demais e se tornou uma pessoa arrogante, realmente que distrata os outros, que se acha melhor do que os outros? Se for nesse sentido, como melhorar isso? Cara, ensinando a ele humildade. Ou com conselho ou na dor. Né? Eu não vejo outra saída. Como melhorar? Primeira coisa, acredita em Deus, acredito. Começa a orar por ele. Tenta dentro de uma comunicação saudável, colocar como você se sente quando ele é arrogante para você. E aí, eu acho que antes disso, senta com ele e busca entender para vocês qual é o conceito de arrogância, porque aqui a gente viu 3 conceitos totalmente diferentes e dando conselhos, 2 conselhos diferentes para, né, conceitos diferentes de arrogância. Acho que esse é o primeiro ponto. Define o que é arrogância. Depois faz essa comunicação, de fato, se isso é um negócio que tá doendo no teu relacionamento. Chama ele no time perfeito, quando ele não tá nessa correria dele, né? Quando ele tá mais relaxado. Explica a ele o que é arrogância e como você tá sentindo a vulnerabilidade do seu coração. O que é que essa arrogância tá trazendo para você, pro seu relacionamento. E aí vocês conversam para buscar em conjunto uma solução de como melhorar. Mas a primeira coisa para mim que eu acho melhorar, oração, mostrar ela a Deus, mostrar que a arrogância, se for o orgulho, ele precede a destruição. E a destruição no trabalho, qualquer coisa que seja, porque aí na dor ele vai aprender que a arrogância não vale de nada. Que a gente tem que tratar todo mundo bem, que a gente tem que amar o outro acima da gente, acima de nós mesmos, que a gente tem que se doar pelos outros, que a gente tem que servir aos outros. Só que isso eu só encontrei, eu só entendi, eu já arrogante, não sei não, mas já fui muito orgulhoso, prepotente. E eu só entendi isso quando eu quebrei meu orgulho, quando eu me aproximei de Deus. Então, é isso, se aproximar de Deus e conversar de forma aberta e com amor. E sem ele estar na correria. Porque a hora de falar é tudo. Eu tô bem relaxado aqui. Se ele estiver estressado, meu amigo, não adianta não. Na correria dele, né, mano?
Vamos lá. E tu mais vai uma responder, não, é? pergunta. Tu respondesse? Eita, tu tá É porque eu se respondi. safar dessa daí, né? Não, eu respondi dizendo que eu não sei como é que eu faria. Eu acho isso muito complicado. É. É complicado aí, tu tá deixando só pra mim, né? Essas bolinhas. Aí eu jogo pra Marcelinho responder, entendeu? Ó, a Gi tá Vamos sorrindo lá, ali. pra mais tá uma. gostando da resenha. Eu tô gostando demais, anos desses de resenhas. namoro, Eita, lá vem, ué. mas conflitos frequentes. Menino. Pra completar, Corre. moramos longe. Não sei mais o que fazer. Eu sei, acaba. É. Marcelo! Olha só, deixa eu dizer. Não, meu Deus do céu! Jesus Cristo! 5 anos. Não, Ei, 5 gente. anos. Complicado só no conflito. E morando longe, não sabe o que Eita fazer. caramba, mas Corre. sabe o que eu lembrei? Não, eu vou De um vídeo que eu vi que era um pastor que ele dizia assim, aí dizia, ai pastor, porque meu namoro tá complicado. Acaba, namoro não é pra ser complicado não, complicado é casamento e olha lá, então no namoro se tá complicado você já acaba logo, porque vai pro casamento com um negócio complicado, Não, então acabe. devagar, Mas calma. é forte, né? É, Foi do que começou. Mas calma, eu vou. Tu já meu fosse Deus. das por cima. Bum. Calma. É que eu me lembrei que se o Olha, pastor disse, não, não, tudo bem, tá mas, certo. vamos lá. Então deixa eu só reformular. Porque a gente às vezes se empolga, né? Então, vamos trazer para se acalmar os anjos, respira. Vamos lá. Peraí só. A Beth mandando essa pergunta pensando assim, ai, ela vai me dar uma solução. Aí quando Toma. vem Marcelinho, acabe. Aí eu não é pra tu ser complicado, acabe também. Esse. Misericórdia. Eu tô batendo direto aqui nesse microfone. É que você tá muito à vontade aí. Marcelinho só tá quase volta a deitar aqui no Eu sofá. adorei. Eu gosto muito dessas conversas. Mas vamos. Eu respirei, relaxei, dei umas tapas no microfone aqui, enfim. Deixa eu dizer pra você. Conflito você sempre vai ter em qualquer relacionamento. Seja na paquera, no namoro, no noivado, no casamento, no trabalho, com a família, com amigo. Sempre vai ter conflito. Sempre. Agora, tua vida não vai viver num conflito. Se teu relacionamento tá com conflito em cima de conflito, aí de fato você tem que parar, respirar, observar e entender o que é que tá acontecendo. Se forem conflitos realmente que você entende que não dá para caminhar, aí eu vou ali com o que o pastor disse. Realmente no namoro você não tem obrigação nenhuma de permanecer para o resto da vida com a pessoa. E você tá ali também pegar o seu ponto, você sempre fala, você tá ali no namoro não é aleatoriamente não. É como a outra vez que a gente falou, ela já tá pensando no futuro do casamento e vendo uma questão ali que a financeira pode ser chata para ela já para botar na mesa. Para entender que se não for bom para os dois, que ela vá, termine agora para ir atrás de outra pessoa. Então, entenda, se você viver dentro de um relacionamento conflituoso, enfim, que não te traz paz, beleza, acabe. E outra coisa, morar longe, aí eu vou te perguntar, tem perspectiva de voltar, de morar na mesma cidade? Se não tiver, você está disposta a se mudar para onde ele mora? Ou ele está disposto eventualmente a se mudar para onde você mora? Se não, como é que você vai ter um relacionamento saudável, tranquilo e principalmente como é que você vai viver? Como é que você vai casar? Vocês vão viver à distância? Cada um numa cidade? E, cara, eu conheço muitos relacionamentos à distância, inclusive eu não vou falar, mas... Não vou falar, eu vou falar. Nós dois já namoramos à distância com outras pessoas e claramente não deu certo. Pois é, eu ia dizer isso, eu não queria trazer, mas tá vendo. Mas é isso. É isso. Não dá certo, cara. Então, assim, não perca seu tempo não, pô. Vá atrás de alguém que realmente vá pra um relacionamento... Gente, mas peraí, vamos lá. Nossos relacionamentos à distância não deram certo, mas não foi só por conta disso, foram por outros motivos. Ai, não O dá que é certo. que eu quero falar? Vai dar 10. O que é que eu quero Tá. falar? Você já tá num relacionamento à distância que um dos dois vai ter que abrir mão de muita coisa. Por quê? Imagina que vocês vão casar. Um vai ter que sair, um vai ter que abrir mão da própria vida. Isso já traz um peso pro relacionamento. Por quê? Porque quando casar, aí vai dizer assim, tá vendo? Tu tá me tratando mal, eu saí da minha casa, do lado da minha família, pra vir pra cá e tu... Então tem um peso maior no relacionamento. Imagina um conflitozinho desse, hein? Né? E aí, o que é que acontece? Você já tá num relacionamento à distância que já tem esse peso também no namoro, que vocês ainda não estão juntos sempre. Então, quando é pra estar junto, tem que ser muito bom. E você tá sempre brigando, vale rever. O que é que tá acontecendo? Será? Às vezes, sabe o que acontece? A pessoa tá namorando há muito tempo, aí diz assim, caraca, eu já tô há 5 anos, eu já tô aqui na beira de casar. Aí eu vou abrir mão agora, eu nadei pra morrer na praia.
Gente, mas deixa eu lhe dizer uma coisa. É melhor você morrer na praia, encontrar a pessoa certa e casar com o homem certo, mesmo que isso demore mais tempo, do que você casar errado. Que a pior escolha que você pode fazer na sua vida é casar errado. Olha, não tem não. Fique solteira. Ah, não, Beca, mas eu vou fazer 30, mas eu vou fazer 30 e pouco. Mas é melhor do que você casar errado. Porque imagina você casar errado, sofrimento. Aí não dá certo. Humilhação, separação. Você envolve a família toda nisso, porque é um casamento, todo mundo é envolvido. Pra não dar certo, pra depois não te trair, pra depois ser só confusão. Será que vale a pena? Porque na minha cabeça não vale a pena. Escolha com sabedoria a pessoa que você vai casar. Então são 5 anos, longe, com muito conflito. Reflita, hein, bestes? Agora não tem nenhuma pergunta aí dos brotherzinhos não, hein, meu? Não, tem só Não, que best, só foi das minhas bestes. É só pras bestes esse, amor. Esse aqui é só pras bestes. Ainda vou fazer mais uma pergunta pra gente finalizar. Não, aqui, eu tô gostando tanto. Você tá gostando Vou botar muito? mais duas aí. Então só. vamos. Faça assim, amor. Ó. Faça a pergunta. Vá. Sinto que meu namorado não prioriza e prefere a companhia dos amigos dele. O que eu faço? Entregue ele aos amigos. Verdade, pronto, finalizamos. Vamos pra próxima. Porque É essa isso, daí, vamos pra pelo amor de Deus, próxima, você realmente. falou duas coisas que, tipo, Realmente. seu namorado não lhe prioriza. Se seu namorado não lhe prioriza e se ele prefere os amigos, entregue ele aos amigos e vá atrás de alguém que lhe priorize. É. Amor, tu arrasou, Bate. Cara, será que eu não fui muito grosso, hein? Não. Desculpa, tu tá besta. arrasando. É porque foi no meu coração. Gente, Marcelinho, Na deixa eu verdade, falar. ó, a Como gente é que falou um negócio, acontece? tem que doer. às É, vezes, é verdade. Às vezes a verdade é o despertador, né? Daquela É, pessoa que vai olhar verdade. pra esse vídeo, vai chegar aqui esperançosa, vai levar um tapa na cara. Mas às Mas vezes é é com a tapa amor. que precisa, né? É com Ó, amor, viu? Nós amamos vocês, de É. coração mesmo. A gente fala assim, brincando, descontraído, porque a gente tá aqui na ideia realmente de descontração. Gente, deixa eu dizer e uma tal. coisa. É porque Marcelinho, ele é uma pessoa muito sincera. Todos estão aqui, podem testemunhar disso. Ele não tem papas na língua. Ele é uma pessoa que ele solta, entendeu? Ele solta. Ele não tem esse assim, nossa, será filtro. que eu falo isso? Não, ele fala. Então é bom pra dar os conselhos. Por isso que eu tô mandando pra vocês dar os Mas conselhos. Deus vem falando muito ao meu coração. É. Eu tenho que controlar a minha língua, porque o homem que controla a Eita, língua, ele controla o mundo. É uma coisa que eu peço muito a ele. Amém. É. Mas assim, eu tô Mas dizendo eu assim, pego um como um pouquinho traço disso aí, da é, sua o bichinho personalidade, ele solta, gente. Então, assim, Eu sou desculpa. sincerão, né? Desculpa quem doer, né? Mas ele. Mas é de coração. Ele pesa o clima às vezes. Tudo Não, bem. é de coração e é com amor. É, Estamos vamos aqui lá. para aconselhá-los. Eita, vamos pra essa. Ei, Como? eu queria muito, na minha época que eu tava namorando, paquerando, se eu tivesse um casal pra me aconselhar. Caramba, diga aí. Porque nunca existiu isso, né, velho? Pois é. E nossos pais não falavam nada. Ei, imagina se tivesse um manual de relacionamento. E mas se tivesse um método pra aprender tudo isso, hein? Caramba, ia ser Rapaz, top. meu amigo. Não, de não sei. verdade, de verdade. Sei Se tivesse, de verdade, amor, eu teria assistido do início ao fim. Cara, Eu teria esses participado do Os início ao fim. conselhos desse aqui valem ouro. Sabe pô. por quê? Porque às vezes é uma coisa assim, é um manual, é uma metodologia que vai fazer você simplesmente não perder os anos mais preciosos da sua vida. Imaginei 5 anos de sofrimento, Diga de aí. conflitos longos, sem saber o que Ah, fazer. gente, já passei. Eu queria que tivesse no meu Brigar com a tempo. mãe por causa de dinheiro. Algo assim. Mano, tá louco, pô. Pois é. Né? Mas vamos voltar Vamos voltar aqui. voltar Vamos pra que a próxima gente tá- pergunta que eu tô doido pra né? aconselhar. A próxima pergunta. E eu já passei por muitas A dessas próxima coisas pergunta é a última também, porque simplesmente a gente não tem mais tempo. também. É mesmo. É, Eu tô gostando tanto. a ideia, eu vou falar pra vocês, a ideia era tipo assim, pergunta-resposta, pergunta-resposta. Só que eu e Marcelinho a gente fica, não, mas será? Mas tu acha? Mas não sei o quê. Vamos pesquisar o que é que significa isso. Aí o Mas podcast. é bom. Aí na próxima, Pra vocês deixam as perguntas nos comentários que a gente no próximo É, e responde. pra vocês verem que a gente tá respondendo com carinho, em consideração, né? É, Não é ponderando, chegar aqui pra né? vocês, exatamente. Porque Ponderando. a gente entende que a gente tem responsabilidade sobre os conselhos Com que a gente tá certeza. dando. Então a gente não tá saltando aqui à torta e à direita. É muito sobre a vivência da gente, sobre a nossa verdade principal. Justamente a Bíblia. Né? Simbora. Vambora, A vamos mais última pergunta é a seguinte: como saber que é a pessoa pra minha vida? Relacionamento de um ano. Essa aí não vale, não.
Essa tu é especialista nisso, amor. Tu tem 53 vídeos falando sobre isso. Eita! Aí tu vai falar pra Então, galera. será que eu deixo Não, aqui fale. o link Não, no não. vídeo? Será que eu respondo? Fale rápido, dois, escolha. né? Fale Vou dar- rapidinho, escolha outro, Gente, é pergunta muito que eu quero simples. participar também. Como é que eu soube que Marcelinho era o amor da minha vida? Eita, já deixa eu falei sair aqui isso. pra tu falar. É quando eu percebia que as coisas só melhoravam com o tempo. Porque eu acho que uma grande diferença para outros namoros que eu tive, que eu já tive namoros longos de anos, e a diferença é que eu sempre me apegava ao início. É como se eu olhasse para trás, se eu olhasse para o meu relacionamento, eu ainda estivesse segurando aquilo, porque no início foi bom, porque no início era mais especial, porque no início era assim, e depois não, depois ia desgastando, era briga, era coisa. Ai, meu Deus do céu. Entendeu? Ia piorando e eu apegada ao início. E eu vou até contar uma coisa. Meu Deus do céu. Será que eu posso, amor? Não, vou contar não, que meu marido tá aqui do lado. Né, amor? O que é que tu Amor, acha? fica à vontade. Então eu vou contar. Por exemplo, Mas- eu lembro de um namoro que eu tive de anos. E eu, assim, chegou o dia dos namorados. Foi uma coisa que... Que conversinha, cara. Isso foi uma coisa que me marcou. Que chegou no dia dos namorados. E eu pensei assim, caraca, o que é que eu vou postar? Porque naquele momento eu não tinha mais um sentimento tão bom. Sei lá, eu acho que eu já tava tão desgastado que eu não tinha mais o que postar no dia dos namorados. Vocês acreditam nisso? Por quê? Porque o que era bom era no início. E eu me dei conta disso quando eu comecei com o Marcelinho. E tipo assim, hoje eu tenho muito mais coisa pra falar do que no último dia dos namorados. No último dia dos namorados eu tinha muita coisa pra falar do que no nosso início. Então as coisas só foram melhorando. E tipo assim, eu olho, ai meu Deus, a paquera era boa, mas hoje que a gente vive é muito melhor. Então, como saber se é o homem da sua vida? Logo no início, Marcelinho disse pra mim, como eu contei pra vocês, é do meu tamanho certinho. Mas ele me disse assim, na virada do ano novo. Aí ele disse assim, eu me vejo passando o resto da vida com você. Sabe que você sente uma certeza que é diferente de tudo que eu já tinha vivido. E eu acredito, amor, conta aí, por que você disse isso? Porque eu acredito que você também, Marcelo também namorou. Ai, nem conta, né? Mas enfim, já namorou a vida dele e tal. E eu tenho certeza que o que você sentiu comigo foi diferente, porque eu acho que a gente sentiu a mesma coisa. Tipo, a gente se encaixa. É Deus nos preparou um pro outro, Verdade. né? Conta aí, então, o que é que você sentiu quando tu me disse isso? Muito amor, obviamente. O amor assim que explodia do peito. Não, amor. Mas por que você falou isso? Porque eu acho que na vida, uma decisão, ó, se tem aí homens empresários, homens ali que quer buscar o sucesso. Uma vez eu escutei um senhor de seus 78 anos de idade, bilionário, múltiplas empresas. Perguntaram pra ele, assim, ele dando uma entrevista sobre economia, sobre business mesmo, sobre negócio e tal. Perguntaram pra ele, qual foi a decisão mais importante da sua vida? Ele virou, sabe o que ele disse? Não sei. Eu já conversei isso contigo, mas não sei se você sabe. A decisão mais importante que eu tomei na minha vida foi justamente a esposa, a mulher que eu me casei. Porque a palavra fala, a mulher sábia, ela edifica o lar. A mulher sábia, ela vai fazer você aí ser um homem melhor e ser também um pai melhor e também ser um empresário melhor. E como a gente vai tomar uma decisão importante desse quilate na nossa vida? Ponderando valores. Quais são os seus valores que são inegociáveis? E quando eu olhei ali meus valores versus os valores de Rebeca, eles davam um match perfeito. E eu senti, de fato, que ela era a mulher da minha vida. Por tudo aquilo que a gente vinha conversando, conhecendo ao longo do tempo e entendendo realmente os valores dela batiam demais com os meus valores inegociáveis. E também, gente, que ele tava muito apaixonado. Óbvio, a primeira coisa que eu comecei assim, coração explodia, como até hoje explode quando eu vejo essa galega. Não, mas Eu só queria uma galegona, inclusive tem um vídeo meu aí, eu achei, tá vendo? Deus, foi meu bom. Deus do céu. Foi só pra descontrair. Mas Nossa, tem eu um fiquei vídeo até meu mesmo constrangida. falando sobre eu queria uma galegona, eu não me lembro o que Tem. era. Deixa eu ver aqui qual Tem um era vídeo, o... lembra? Que ele contava assim, que ele queria, pra ele era muito importante Sim. o físico. O Marcelinho antes O de Marcelinho Deus. antes, pra ele era muito importante, Isso. mas que ele encontrou, além do físico, uma pessoa querida, Não, que depois eu conselheira da entendi. Zeste, Não, e depois que eu entendi. temente a Deus, Que eu entendi. humilde. Empresário.
investidor. É. Enfim, mas brincadeiras à parte, é verdade também, viu? Mas isso aí eu que diga a ela, e ela fica só brincando. Mas eu acho que, eu lembrei agora, eu tava procurando aqui, mas no final das contas é pra dizer o quê? Que a gente às vezes fica buscando realmente só a beleza física, a gostosura, a formosura, mas vã é a belezura, porque vã é a Vã é a beleza, porque ela passa. Ninguém é bonito, lindo pro resto da vida, ninguém é gostoso, gostosa, sarado, sarada pro resto da vida. Isso aí não importa. Se vier no pacote, melhor ainda. Deus me deu muito mais do que eu um dia pedi. Deus me abençoou de uma forma realmente extraordinária. Mas depois eu entendi, porque no começo eu dava muito valor a essas coisas, mas eu entendi que eram os valores. Os valores é que levam realmente o relacionamento pro resto da vida, não é a beleza não, porque a beleza passa. Se você for ver de beleza, meu amigo, você tá lascado. É mesmo. E Eu disse até- pra vocês também, viu, Best? É o contrário. Tô tentando falar pra algum brother aí que tá escutando, mas eu acho que também, só vai ter best. mas pra vocês. Então, quando eu falar no masculino, leve pro feminino também, porque eu tô trazendo esse conselho pra vocês. É isso, foi a última pergunta. Já terminou? Já, porque também tem que Ah. deixar um gostinho de quero mais para o próximo, né, Bestes? Deixa eu falar só um negócio. Fala. Olha, esse episódio legal vai estar no Spotify também. Vocês sabiam que a gente tá no Spotify? Justamente ali para quem não tem tempo na correria da vida, no trânsito, no carro, na academia, na bike, né, na praia. Cara, o podcast no Spotify pra mim foi um game changer da gente, sabe? Também. Eu amo Às vezes escutar podcast, eu amo escutar no Spotify. Exatamente, porque é todo dia, de 5 horas da manhã, sai ali uma reflexão de 1, 2 minutos, uma palavrazinha rápida ali, transformadora, massa pra você começar o dia. E toda terça-feira, meio-dia, tá lá um episódio completo pra vocês escutarem ou assistirem também, porque ela sai em vídeo, né? E eu acho massa demais. Ô, Pô. Bestes, vão lá escutar. E deixa eu dizer, pra gente finalizar, se vocês gostaram desses conselhos, tem alguma coisa não? Então não vou falar. Quem sabe na próxima, né? Se tiver muitos comentários. Mas tem uma coisa acontecendo. Muito bacana, muito forte, né? Que é pra transformar vidas mesmo. É só vou dar esse spoiler, mas tem algo que a gente tá preparando pra Transformar vocês, que é algo que o Senhor relacionamentos, colocou no famílias. nosso coração. E Isso. assim, ele está ligado a uma promessa de muito tempo que o Senhor tinha me dado pra mim e pro homem que eu fosse casar, né? E hoje a gente tá pisando na promessa e preparando algo assim Transformador. extraordinário. Transformador. Transformou a gente. E a gente quer, de fato, transformar o outras relacionamento de pessoas. vocês, né? Essa é a ideia. Vamos transbordar, porque eu acho que aquilo que a gente vive de bom, a gente tem que transbordar para quem tá próximo da gente. E a gente sente aqui na câmera que a gente tá tão próximo de vocês. É mesmo. E a gente quer transbordar realmente aquilo que a gente tá sentindo, que a gente viveu, que a gente deu certo. Então, em breve aí a gente vem com novidades, né, amor? Em breve, novidades. E ninguém gosta desse spoiler. Mas tem que ser um spoiler, porque ainda não tá pronto. Então não tem como a gente falar. Mas é E isso. outra, Vocês vão gostar muito. Vai Vão ser comentando, bênção. curtindo. E curtam e comentem esse vídeo aqui, né? Pra Deixa, gente saber que vocês gostaram. traz mais perguntas. Tem muitas perguntas que a gente não conseguiu hoje, por causa do tempo realmente fazer ali com mais afinco. Mas a gente vai, se vocês gostarem, se vocês compartilharem, curtirem, a gente vai fazer vários episódios, né, amor? Sobre esses conselhos. E é isso. Tchau, tchau. Até o próximo. Amor, tu arrasou, Tu também, Bate. amor. Tu arrasou. Deus Tchau, abençoe. Beth. Tchau, tchau.